Saudações, damas e cavalheiros, moças e moços. Aqui é Diogo Rafael Moreira, do blog católico247.com. Opa! Essa é a nossa terceira aula do curso Fundamentos do Sedevacantismo. É novamente um grande prazer estar aqui. E o tema dessa nossa terceira aula será o magistério conciliar. É uma parte muito importante e aqui eu a resumi da seguinte forma. Nós mostraremos que a Igreja Conciliar é falível no seu magistério ordinário universal. E por ela ser falível nesse seu magistério ordinário universal, então ela não pode ser a Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela é infalível na sua disciplina geral. Isto é fato, isto é teologicamente certo. Certo? E para aqueles que talvez queiram impugnar isso, eu já trouxe aqui o Van Noort, que é o autor de um tratado de teologia dogmática em 3 volumes. E no segundo volume ele fala sobre a Igreja de Cristo. E ali ele diz assim, só vou ler essa parte para não estender demais, certo? Mas ele explica muito bem o que isso significa e tudo mais, e eu vou deixar isso lá no site, certo? Mas aqui para os nossos fins, apenas direi isso aqui. A infalibilidade da Igreja se estende à disciplina geral da Igreja. Esta proposição é teologicamente certa. Pelo termo disciplina geral da Igreja, são compreendidas aquelas leis eclesiásticas promulgadas pela Igreja Universal para a direção do culto e da vida cristã. Certo? Então, é teologicamente certo que o magistério ordinário universal, ele é infalível quando ele trata da liturgia, do culto da igreja, quando ele trata de determinar as leis para a vida cristã. Certo? E aqui mesmo, nesse terreno então, que é a igreja conciliar, ela deveria nos provar que é a igreja católica, porque ela seria infalível na missa nova, no código, nas mudanças, nas práticas que ela causou, certo? É onde ela falha. É onde ela deixa claríssimo para todos nós, para todo mundo ver que ela é totalmente falível e ela é inelegível para o título de Igreja Católica. Não é a Igreja Católica Apostólica Romana. Se você acha, certo, que essa igreja nova que fundaram, o Concílio Vaticano II, é a Igreja Católica, você está enganado. Certo? É isso que eu vou demonstrar. Você está muito enganado. Porque se ela fosse a Igreja Católica, ela não poderia fazer as coisas que fez e que vem fazendo até hoje, por dano de muitas almas, certo? Então, antes de entrar então no tema da missa nova, eu coloquei aqui o dilema, que você já deve ter se colocado, se você é um católico tradicional, se você ama a Santa Igreja, certo? Que é o seguinte, eu aceito esse novo magistério conciliar? Se eu aceito esse novo magistério conciliar, eu nego a fé. Por quê? Porque ele me faz essas novas práticas na disciplina geral, ele nega a fé. Eu nego junto. Ele leva a perda da fé, ele leva ao pecado mortal. Então, se eu aceito esse novo magistério, nego a fé, de alguma forma. Agora, se eu digo assim, não, esse novo magistério, essas novas doutrinas são heréticas, são falsas, são errôneas, então eu não aceito as mudanças. Mas daí, nesse ato mesmo, eu nego o magistério. Eu nego o magistério ordinário universal. Então, eu digo que eu não aceito as mudanças, certo? Não aceito as mudanças feitas pelo magistério, mas eu continuo dizendo, não, esse magistério é magistério católico, mas se eu digo assim, então eu nego a fé no magistério ordinário universal da igreja, que é teologicamente certo que ele é infalível. Então, se eu digo que ele é falível, como é que eu posso dizer que eu me mantenho católico, então, se eu não acredito na infalibilidade do magistério ordinário universal, que é o que está posto no Concílio Vaticano I. Entende? Então, esse dilema, você só consegue sair desse dilema se você se torna sedevacantista. Se você continua conservadorzinho, se você continua tradicionalista, à la Monsieur Lefebvre, certo? Você vai ficar nesse dilema o resto da sua vida.
e vai de alguma forma negar a fé. Por mais que seja com as melhores intenções do mundo. Mas esse é um fato, esse é um triste fato. Então, para isso que eu fiz esse curso, para a gente poder compreender que é importante, certo? A gente se posicionar de acordo com a verdade. E a verdade mostra, a Igreja Conciliar não é a Igreja Católica. Certo? Então, vamos agora sair das palavras e ir direto aos fatos. Nossa missa nova, vamos tratar de alguns pontos, certo? O tema é extenso, mas nós aqui vamos tentar colocar apenas o que é o principal, certo? Para facilitar o aluno. Aqueles que querem um pouco mais de informação a respeito, leiam esta obra de referência aqui, Work of Human Hands, do padre Anthony Cecada, onde ele trata pormenorizadamente todas as mudanças que foram feitas na missa, todo o movimento litúrgico, os principais protagonistas e as mudanças doutrinárias implícitas nas mudanças que eles fizeram na missa nova. Certo? Então, essa é a obra de referência, a obra completa sobre o assunto. Aqui nós apenas tocaremos no que é mais escancarado realmente, que fica da cara, que a coisa é muito feia mesmo. Né? Então, primeira mudança, totalmente aprovada por Roma, certo? É que em muitas línguas foi mudado na oração de consagração. Por muitos, pro multis em latim, pelo por todos, pro omnibus. Além de ser uma mudança no sentido, certo? E só diz que não é uma mudança no sentido, assim, aqueles que aceitam desculpas estapafúrdias feitas por teólogos liberais não católicos, certo? Só pessoas assim não creem que isso não muda o significado da oração. Claro que muda, certo? Principalmente por ele se referir aos efeitos do sacrifício de Cristo, e portanto os efeitos não é por todos, mas é por muitos que Cristo derramou seu sangue, certo? Claro, além de ter essa questão, que já é muito grave por si mesmo, certo? Há também o problema de que, se você consulta os manuais, eles vão dizer assim, ó, embora talvez possa ser que não tenha uma mudança numa parte essencial da oração e, portanto, não invalida o sacrifício, certo? Ela é algo muito grave, é pecado mortal omitir ou alterar essa parte da oração, da consagração. E, portanto, o sacerdote deve repeti-la, se ele assim o fez, sob pena de pecado mortal se não fizer. Então pense comigo, todo sacerdote que celebra a nova missa, certo? Sem qualquer razão plausível, ele está cometendo um pecado mortal, de acordo com a Igreja Católica. Não há motivo para se omitir isso aqui. E isso foi uma coisa que endossada pela Congregação do Culto Divino, endossada pela Santa Sé, com os motivos mais estapafúrdios que você pode imaginar. Então, a Igreja Conciliar está incentivando o pecado mortal. E está colocando em risco a validade das consagrações feitas na nova missa. Então, isso é gravíssimo. Gravíssimo. Por si já tornaria tudo um problema. Mas não é só isso. Entende? Não é só isso. Além de se pôr muitos, eles pegaram o mistério da fé, o mistério infinito, que também faz parte da segunda parte da consagração, certo? E colocaram num sentido completamente diferente, deslocaram ele para o final, dando um sentido escatológico, sendo que, na verdade, o sentido dele é de afirmação do sacramento, que está sendo operado ali. Mistério da fé. Então, mudaram completamente o sentido da coisa, também, sem qualquer justificação. Aceitável. Colocando novamente em risco a validade. Entendeu? Então, aqui já temos um problema. Agora vamos pela um dos mais graves de todos, que é a oração pelos judeus. A oração tradicional, feita na Sexta-feira Santa, pedia pela conversão dos judeus. O que é um ato de caridade, porque, afinal de contas, quem não tiver a fé não receberá a vida eterna. Quem não crê no Filho, não crê no Pai. E, portanto, o que espera os judeus é a danação eterna, se eles não se converterem e não crerem em Jesus Cristo, o seu verdadeiro Messias. Entende? Isso é a doutrina católica, expressa na oração pelos judeus, feita na Sexta-feira Santa. A nova oração pelos judeus, pelo contrário, ela pede para que os judeus progridam na sua aliança com Deus, como se essa aliança ainda existisse. Como se a igreja não tivesse solenemente determinado
que a aliança com os judeus acabou e que a prática do judaísmo, atualmente, é pecado mortal. Após a promulgação da nova aliança feita por Jesus Cristo, a prática do judaísmo é pecado mortal. E isso não está só na missa, não está só nessa oração pelos judeus, de Sexta-feira Santa. Esses papas conciliares, eles vão até a sinagoga, João Paulo II, Pedro XVI, Francisco, vão lá e dizem assim, continuem sendo judeus, continuem pecando mortalmente, continuem obrando a sua condenação eterna. É isso que eles dizem, como se os judeus tivessem uma aliança. Então confirmam eles num erro gravíssimo, que é ignorar o verdadeiro Messias. Isso é feito pela Igreja Conciliar. A Igreja Católica jamais pode fazer isso. Guiar os judeus para a condenação eterna. Guiar os judeus para o cometimento de pecado mortal. A Igreja Católica jamais fez isso. Mas a Igreja Conciliar ela faz isso, isso está na sua oração pelos judeus, palavra por palavra, do latim, para que eles progridam na sua aliança, que eles continuem na sua aliança, que não existe pela doutrina católica. Como é que pode a Igreja rezar uma coisa dessa? Porque eles praticam pecado mortal? Gravíssimo. Outra coisa, remoção do ofertório. Remoção mesmo, porque tudo que tinha de católico, tudo que tinha de afirmação do caráter de sacrifício, da Santa Missa, do sacrifício incruento, tudo isso foi removido. E foi colocado no lugar uma tal de apresentação dos dons. E nessa apresentação dos dons, o que se faz, na verdade, é um misto de memorial luterano, com a ideia de que nós vamos nos sacrificar, né, com Cristo, é uma lembrança, né? É nós que vamos fazer esse sacrifício, nosso sacrifício, né? Com uma ideia de Teilhard de Chardin, panteísmo Teilhard de Chardin, a obra das mãos humanas que nós oferecemos, como se o pão e o vinho fossem oferecidos e não o próprio Cristo que estivesse sendo oferecido, como se agradasse a Deus as nossas ofertas, como se a única oferenda agradável não fosse Jesus Cristo. Então aqui nós temos casamento de protestantismo e panteísmo feito na cara. Essa apresentação dos dons, como ela não tinha nenhuma fonte litúrgica que ela pudesse se valer, para se justificar, ela pegou uma oração judaica de bênção dos alimentos, querendo colocar a ideia de uma ceia no lugar da ideia do sacrifício de Cristo. Sacrifício incruento, propiciatório e satisfativo feito na Santa Missa. Gravíssimo, gravíssimo. A Igreja Católica jamais poderia colocar uma coisa dessa. Entendeu? Fazer uma missa de Lutero e uma missa de Teilhard de Chardin. Isso é impossível. Continuamos aqui. Aqui vocês viram no Por Muitos e Por Todos, essas trocas que eles fizeram, colocaram em risco a forma do sacramento da missa. Agora aqui, com essa narrativa que é feita em voz alta, o padre fala em voz alta, certo? Em vez de se consagrar em persona Christi, essa narrativa, ela torna a intenção do celebrante defectiva. Quer dizer, como é que ele vai realmente fazer a consagração em persona Christi? Se ele está narrando um acontecimento à la Martinho Lutero? Como é que ele... É tremendamente difícil de você conseguir narrar isso aqui, como se fosse o que aconteceu e tudo mais, e manter a intenção reta de fazer a consagração em persona Christi. Então, torna também defectiva a validade pela intenção. Outro problema gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Se você ler São Tomás vai dizer somente o consagrado pode tocar no consagrado, mas a Igreja Conciliar não aceita isso, abandonou essa doutrina. Certo? O que ela acredita é que não, podem ter ministros extraordinários da comunhão, pode ter comunhão na mão, não tem problema nenhum. Entende? Levando a quê? O que ela leva a isso? Leva a descrença na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Leva a irreverência. É isso que nós mais vemos. Abusos, eles dizem, mas é um abuso promulgado por Roma. Pela Roma Conciliar. É um abuso autorizado. Ministros extraordinários são autorizados. Comunhão na mão é autorizado. Cuidado do sinal verde, Paulo VI.
Como é que a Igreja Católica, no seu Magistério Ordinário Universal, pode fazer um absurdo desse? Como? Não pode. Não é a Igreja Católica. Vamos prosseguir aqui, ó. A noção de missa como sacrifício propiciatório, feito pela expiação dos nossos pecados, para satisfazer e aplacar a ira de Deus, certo? Isso está completamente perdido pela ideia de ceia do Senhor, de memorial luterano. Isso foi abandonado. Todas as alusões podiam ser feitas ao sacrifício de Cristo, especificamente, foram deixadas de lado. Certo? Gravíssimo isso. Gravíssimo, porque isso é fundamental na fé católica. A expressão do dogma católico, da presença real, sacrifício feito na missa, sacrifício incruento, da eficácia dos frutos desse sacrifício. E por fim, que é o mais sorrateiro, mas talvez uma das coisas mais nojentas que foram feitas pelos reformadores conciliares, certo? Foi a questão de que nas orações, nos próprios da missa, eles omitiram, certo? Qualquer alusão que pudesse soar assim um pouco estranha aos protestantes, um pouco estranha aos ateus, certo? Estranha aos homens da nossa época. Então eles tiraram qualquer coisa que falasse sobre os milagres, sobre a ira de Deus, sobre a danação eterna, sobre as tentações, sobre os inimigos da Santa Igreja, sobre os inimigos da nossa alma, sobre a vida mundana, sobre os hereges. Tiraram tudo isso. Eles omitiram, para que as pessoas não tivessem nenhuma noção disso. E de fato, as pessoas que vão à missa, vão a essa nova missa, vão perdendo essas noções típicas do católico de sempre. Típicas que na tradição, os tradicionalistas abundam essas noções, são católicas. E caiu completamente de esquecimento do católico que vai a essa nova missa. Totalmente perdeu essa noção, porque é lex orandi e lex credendi. A lei da oração é a lei da fé. E a lei da oração conciliar é uma rebelião contra o dogma católico. Essa é a verdade. A lei da oração conciliar é anticatólica. Ela é favorável ao protestantismo, ela é favorável ao panteísmo, ela é favorável ao heresia e tudo que é tipo. A única coisa que ela é completamente alheia é a do catolicismo puro, da missa tradicional católica. Então, nesta primeira parte dessa nossa exposição do Magistério Conciliar, você pode ver claramente, com nitidez realmente, que não é possível que a gente considere esse magistério falso, esse magistério adúltero, esse magistério que leva as pessoas, sacerdotes, judeus, fiéis, a cometerem pecados mortais, cometerem pecados contra a fé. Não pode ser a Igreja Católica, pode ser alguma. Não é a Igreja Católica. Espero que isso tenha ficado claro. Nas próximas aulas, então, nós falaremos também sobre o Código de Direito Canônico de 1973, sobre Dignitatis Humanae, o Decreto do Vaticano II, e sobre algumas práticas muito abundantes na nova igreja, que são a nulidade matrimonial e o esquecimento da doutrina do inferno. Então, eu vejo você na próxima aula. Muito obrigado. Fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.